Que a paz do Mestre Jesus possa envolver a todos nós. Nós estamos dando continuidade aos nossos estudos do livro da Esperança. Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 42, Nas Sendas do Mundo, o capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, onde nós estamos trabalhando sobre a caridade. A gente estuda e ainda tem uma dificuldade danada de compreender, eu acho que de compreender realmente o que é a caridade na visão de Jesus, e como a doutrina espírita vem trazendo essa temática para nós. O tanto que essa palavra, caridade, ela é fundamental nas nossas vidas. E esse capítulo ele vem dar sequência nesses estudos, trabalhando essa questão e esses comportamentos que nós temos, que na realidade são contrários, efetivamente contrários ao conhecimento que a gente já tem, que é realmente praticar a caridade no nosso dia a dia. Então, esse capítulo, Nas Sendas do Mundo, nos caminhos do mundo. Então, todos nós reencarnamos aqui na Terra com um objetivo. E a doutrina espírita, em várias passagens, ela nos mostra com clareza. E todos nós estamos aqui reencarnados para evoluirmos, para crescermos espiritualmente. E quando se fala crescer espiritualmente, evoluir, nós estamos falando exatamente e mais profundamente ligado aos nossos sentimentos, porque hoje nós já temos bastante conhecimento, mas nós ainda temos dificuldade em termos emocionais, em termos sentimentais, e aí nós encarnamos aqui com esse propósito. Então nós já temos uma direção a seguir, ou seja, nós já temos um caminho que foi totalmente planejado lá no plano espiritual, para cada um de nós, para que nós consigamos aprimorar os nossos conhecimentos, aprimorar os nossos sentimentos. E aí nós encarnamos aqui, e aí nós vamos esquecendo esse caminho que foi já traçado para nós. Aí nós começamos aqui a criar novos caminhos para nós. Aí cada um de nós vai percorrendo caminhos que nós podemos considerar completamente diferentes daqueles que nós planejamos lá no plano espiritual. E o Emmanuel ele começa esse capítulo com uma epígrafe de Marcos, onde ele vai chamar a nossa atenção exatamente no caminho que a maioria de nós tende a escolher. Olha só o que ele nos fala. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Então, o que a gente faz? Todos nós temos uma tendência natural a juntar, a acumular, a querer cada vez mais coisas materiais. E ele fala, não ajunteis tesouros na terra. Ou seja, você não encarnou aqui para isso. Você não encarnou aqui com esse objetivo. Você encarnou aqui para trabalhar e acumular recursos espirituais. Você trabalhar os seus valores emocionais, desenvolver os seus sentimentos. E aí nós fugimos, nós seguimos para esse outro caminho. E ele fala, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Jesus vai continuar falando que os verdadeiros tesouros que nós devemos trabalhar estão ligados exatamente ao amor. Propagar o amor aqui na Terra, sim, porque esses tesouros nós temos condições de levar conosco quando nós partirmos. Então eles vão fazer parte essencialmente da nossa bagagem.
E a esse respeito, né, o Emmanuel vai buscar no Evangelho segundo o Espiritismo uma passagem que vai aprofundar um pouquinho mais essas colocações de Jesus, ou seja, vai deixar isso mais claro para nós. Meus filhos, na sentença, fora da caridade não há salvação, estão encerrados os destinos dos homens, na terra e no céu. Olha essa colocação. Estão encerrados os destinos dos homens, tanto aqui na terra como no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, eles viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Então, a importância, né, dessa sentença, dessa colocação, fora da caridade não há salvação. Só que nós temos um entendimento totalmente equivocado do que seja a caridade, né, do que seja a verdadeira caridade. E ele fala: se nós colocarmos em prática essa verdadeira caridade, que nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho, nós colocarmos em prática essa verdadeira caridade dentro das nossas vidas, né, principalmente, eu volto a ressaltar aqui, principalmente dentro dos nossos lares, ele coloca aqui: se você fizer isso, né, você vai trazer para dentro da sua vida, para dentro do seu lar, a paz. E isso é uma verdade profunda, por mais difícil que a gente consiga perceber. Mas se você colocar em prática, você vai conseguir fazer com que a sua vida aqui na Terra ela seja mais pacífica, mais tranquila, mais equilibrada, com menos dor, com menos sofrimento, né? E aí ele vai além. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Ou seja, aquele que pratica a caridade aqui na terra, ele vai ser beneficiado tanto aqui na terra quanto quando ele partir, quando ele desencarnar. Porque Deus, né, os nossos amigos espirituais, vão nos apoiar, vamos nos receber lá de braços abertos, porque nós vamos estar conseguindo cumprir aqui na terra a missão que nós programamos lá no plano maior. E com esse comportamento nosso de aplicar a caridade na nossa vida, com as pessoas à nossa volta, principalmente dentro do nosso lar, nós vamos estar ajudando também cada uma dessas pessoas no seu processo de evolução. Mas eu queria reforçar um pouquinho essa questão, né, de como essa palavra, né, caridade, ela era vista, principalmente por Jesus. E eu fui buscar no livro Renovando Atitudes, os olhos do amor. Eu não vou ler o capítulo inteiro, mas eu quero pegar aqui algumas partes que são bem interessantes para a gente entender. Né? Então, vamos entender aqui a visão, né, de Jesus acerca da caridade. Olha só, que Jesus entende por caridade. O verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, era benevolência para com todos. Então, olha aqui. Benevolência para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias. Perdão das ofensas. Aqui não está falando de nada material. Jesus aqui não está falando de nada material. Aqui ele está falando de mudança de comportamento, mudança de pensamento. Porque para você mudar o seu comportamento, você tem que efetivamente começar a mudar os seus pensamentos. É necessário você começar a estudar mais, a ler mais, a refletir sobre o que está acontecendo com você, com as pessoas à sua volta, ouvir o que as pessoas estão dizendo de você, do seu comportamento,
da sua forma de agir, se você é calmo, nervoso, se você tem momentos de grande desequilíbrio, se você tem alguma dificuldade, né? Então você tem que perceber quem é você, né? Para você poder colocar em prática esses ensinamentos, né? Benevolência para com todos, né? E ele, nesse capítulo aqui, Renovando Atitudes, o Hamed, ele vai aprofundando essa questão e fala: caridade é amor. E a gente tem uma dificuldade danada, né, para entender essa palavra, né, amor, que ela realmente quer dizer. E não há amor onde não houver profundo respeito. Gente do céu, respeito, né? Como é que você respeita uma outra pessoa se você não se respeita? Porque, na realidade, a maioria não se conhece. Então, ela não se respeita, ela deixa ser humilhada, às vezes agredida, injuriada, injustiçada, né? E ela, às vezes, não se posiciona. Então, ela mesma não se respeita. Então, ele fala que o amor, ele passa pelo respeito. Você aprender a respeitar as outras pessoas. Então, você tem que se respeitar, você tem que se valorizar, você tem que perceber o potencial imenso que existe dentro de você, que você é capaz, que você pode muita coisa, né? Então, quando você começa a fazer isso, você começa a respeitar as outras pessoas à sua volta. Então, isso também não acontece da noite para o dia. Isso tudo é um processo, mas que ele nasce do estudo, do aumento do nosso conhecimento, né, da nossa reflexão, né, você começar a refletir sobre a sua vida, sobre as dificuldades que você vivencia, sobre os seus objetivos, e aí você começa a trabalhar esse sentimento dentro de você. E ele vai, né? Então, caridade é amor, e não há amor onde não houver profundo respeito aos seres humanos. Se substituirmos na conceituação de Jesus as palavras benevolência, indulgência e perdão por amor, respeito, né? Compreenderemos realmente esse sentimento incondicional do mestre. Então aí a frase volta, né? Amor, respeito para com todos. Então, amor, respeito. Você amar e respeitar a todos. Cada um na sua instância, cada um no seu modo de ser, cada um com a sua deficiência, com a sua dificuldade, com seus transtornos. É você não querer mudar essas pessoas. É você não sofrer com a dificuldade que essas pessoas estão vivendo, é perceber que aquilo faz parte da realidade dela. Então é esse amor, respeito, é respeitar o outro na sua instância. Amor, respeito para com as imperfeições alheias, como eu falei. Você perceber que todos nós temos defeitos, mas nós não respeitamos as imperfeições do outro, nós queremos que o outro seja perfeito. O outro não pode me tratar daquele jeito, não pode falar assim comigo, ele não pode deixar de me dar atenção, não pode deixar de me dar carinho, né? Então eu quero, né, que ele me sirva, que ele faça tudo por mim, mas eu não consigo respeitá-lo na sua instância, com as suas imperfeições. Ele é o responsável pelo seu processo evolutivo. Eu posso auxiliar se ele me permitir. Então ele tem que permitir. E muitas das vezes ele tem que buscar, né? A gente vê várias passagens de Jesus, e você vê sempre nas passagens de Jesus as pessoas indo até Jesus, as pessoas buscando a Jesus, as pessoas pedindo para serem curadas, para serem salvas, né? Pai procurando Jesus para auxiliar sua filha, né? É a mulher correndo atrás de Jesus e tocando na túnica de Jesus, é o cego gritando e pedindo para que levem ele até Jesus, ou seja, percebem? A pessoa quer, né? Então ali Jesus para e auxilia aquelas pessoas, mas Jesus não sai querendo mudar as pessoas, fazer com que as pessoas entendam o que ele estava dizendo,
Ele não quis mudar nem o imperador de Roma, ele aceitou, né? Cada um na sua instância. Né? Ele fala, dai a César que é de César. Ou seja, essa é a realidade de César. Para César é mais importante o dinheiro, então tem dinheiro para ele. Você não vai mudar ele. Ele é o imperador. Você vai contestar? Não adianta. Tudo tem um momento, tudo tem a hora certa. E esse frenesi nosso de querer mudanças repentinas só traz para todos nós sofrimento e dor. Né? Então ele vai. Amor, respeito aos ofensores. Então, a hora que você olha aquela pessoa que te ofendeu, que te injuriou, né, que te magoou de alguma forma, você olhar e perceber que ela tem algum problema. Às vezes não é com você, né? Aquele comportamento habitual dela. Então, você olhar para ela com olhos de compreensão, de respeito. Né? Isso é o verdadeiro amor. Né? Isso é a verdadeira caridade. É isso que a gente tem que entender, né, nas palavras de Jesus. É isso que Kardec tenta nos mostrar o tempo inteiro. E às vezes a gente fica preso somente nas questões materiais. Né? Elas são importantes, sim, não tenha dúvida, elas são muito importantes. Nós temos sim que ajudar os nossos irmãos em dificuldade, nossos irmãos que estão passando por momentos mais difíceis. Agora nós estamos num período complicado da pandemia, né? Muita gente perdeu o emprego, né? Muita gente com salário atrasado. Então, assim, é o momento da gente se unir. Né? Isso é importante, mas isso não é o mais importante. Né? Porque você respeitar a criatura, né? Você amar ela profundamente, isso faz toda a diferença. E ele fala: não olvidemos, porém, que respeitar aos outros não quer dizer ser conivente. Você não tem que ser conivente com o erro do outro. O outro teve aquele comportamento equivocado. Você não vai confrontá-lo, brigar com ele, mas você não vai ser conivente com ele, não. Você não vai apoiar aquele comportamento dele, né? Ou manter cumplicidade. Então, você não vai fazer isso. Nós não vamos ser cúmplices, coniventes com o erro de ninguém. Né? Mas nós temos que compreender a instância que aquele indivíduo se encontra. Qual é o nível espiritual? Qual foi o processo de educação que aquele indivíduo recebeu? Qual o nível de entendimento que aquele indivíduo tem? Né? Isso faz com que o nosso sentimento de raiva, de desgosto, de contrariedade, ele seja amainado. Ele vai se acalmando ali. E aí você deixa ele seguir o caminho dele. Né? Porque não adianta. Nessa passagem, nesse livro aqui, eu achei muito interessante, né, uma colocação que o Hamed faz sobre a caridade, e que muitos de nós nos equivocamos. Caridade não consiste em assumir e comandar sentimentos, decisões, bem-estar, problemas, evolução e destino das pessoas. Olha só, caridade não consiste em assumir, ou seja, você vai trazer para você toda a responsabilidade e comandar, aí você quer direcionar, dirigir a vida das outras pessoas, né? Comandar sentimentos, comandar as decisões que o outro, qual o caminho que o outro tem que seguir, né? O que ele deve fazer, né? O bem-estar dele, né? Fazer tudo para que ele esteja bem. Então você vai puxar para você toda essa responsabilidade, né? Buscar resolver os problemas da outra pessoa. Você também trabalhar, né, a evolução e destino das pessoas. Então, isso é responsabilidade de cada um. Nós podemos auxiliar as pessoas, mas não devemos trazer para nós essas responsabilidades. E ele acrescenta: nem dizer ou fazer aos outros, nem dizer ou fazer aos outros o que podem e devem fazer por si mesmo. Gente, se a pessoa tem condição de fazer por si mesma, por que você vai fazer por ela? Eu vejo essa frase aqui, eu lembro de um trabalho aí do nosso Centro Joana d'Arc, né, aquele trabalho de visita aos enfermos, né, e aí onde é chamado a atenção, né, dos nossos irmãos: olha, você só vai visitar aqueles enfermos que não têm condições de vir até a casa. Aquele irmão
que não está acamado, aquele irmão que tem condições de vir a casa, ele tem que vir aqui. Nós não devemos ir lá fazer esse trabalho, né? Porque você cria um acomodamento. O indivíduo sair de casa é bom para ele faz um exercício, ele anda, ele tem uma atividade, né? Às vezes você pode fazer esse trabalho quando a pessoa está muito depressiva, né? Ali não consegue se movimentar, está numa situação bem delicada, você pode ir lá temporariamente fazer esse trabalho, né? Mas percebendo, né, que você não deve tirar essa oportunidade, porque você está tirando a oportunidade dele, né, dele fazer a parte que lhe cabe, né, para que ele possa se beneficiar desse resultado. Nem dizer ou fazer aos outros o que podem e devem fazer por si mesmos. Porque quando tentamos reduzir, olha só, reduzir as dificuldades dos outros, então quando você faz isso com insistência, com mais intensidade, você se responsabiliza, né? Responsabilizando-nos por seus atos, impedimos o real crescimento e amadurecimento que eles teriam vivenciado com as experiências que impedimos que vivessem. Assim, distorcemos a real mensagem da caridade, do amor ou da doação verdadeira, né? Então, esse é um problema nosso, né? Às vezes, nós é que estamos sentindo necessidade de ajudar. Aí você ultrapassa o limite, né, ali de respeito àquela criatura, porque isso aí você está desrespeitando o processo de crescimento dela. Às vezes a dor faz parte. Você vai amenizar a dor, mas você não vai tirar toda a dor dele. Você não vai tirar todas as responsabilidades dele. Você vai fazer o quê? Um pouco. Você vai auxiliar, dar força, dar condições, ajudar ele se for arrumar um emprego, ajudar ele a sair daquela situação mais complicada temporariamente, né? Porque ele tem que buscar, né, por si mesmo a saída daquele problema. Então nós estamos ali para apoiar. Então eu achei aqui essa passagem muito interessante, né, nesse quesito, né, em que ele fala da caridade, né, porque a caridade é exatamente essa questão, né, do amor. E às vezes a gente, por amor, a gente protege demais, a gente acolhe demais, e aí a pessoa fica dependente, né? E ela perde um caminhão de oportunidade de crescer, né? De crescer profissionalmente, de crescer emocionalmente, né? De sentir confiança em si própria. Então nós temos que passar essa confiança para essas pessoas, mostrar que elas são capazes, nós estamos ali para apoiá-las nas decisões que elas tomarem, mas não estamos ali para assumir as responsabilidades que lhe cabem, né? Então, essa colocação aqui é perfeita do Hamed, né? Que caridade, né, a gente pode traduzir no amor, respeito, né? Você amar realmente aquela criatura respeitando ela na sua instância. O Emmanuel trabalha muito a questão desse nosso desvio, né? Nós podemos chamar aí que é o desvio de rota. Nós todos, a grande maioria, nós nos desviamos da nossa rota principal, né? E nos perdemos. E temos dificuldade para achar o caminho de volta, né? Que é esse caminho que ele nos mostra, né? Que é o caminho do amor, respeito, do caminho da caridade. É o caminho onde você vai trabalhar mais os valores espirituais, né? Os valores, né, que a gente tanto trabalha dentro do meio espírita, que é a paciência, a tolerância, a compreensão, a aceitação, né, um entendimento maior dos nossos companheiros. A gente tem dificuldade em fazer isso, então isso realmente não é fácil, né, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Deus, que nos auxilia sempre, nos permite possuir para que aprendamos também a auxiliar. Então, tudo aquilo que a gente possui, não só o material, né? Então nós temos os nossos valores, né? Nós trazemos a inteligência, né? A saúde, né? A disposição, e um caminhão de outros atributos que a gente pode estar. Isso tudo vem precisamente para a gente poder ajudar aquelas pessoas que estão comungando conosco. Nós ajudamos ela naquilo que a gente tem de melhor e elas nos ajudam naquilo que elas têm de melhor. E assim ambos vamos crescendo, né? Habitualmente, atraímos a riqueza e supomos detê-la para sempre, adornando-nos com as facilidades que o ouro proporciona. Um dia, porém, nas fronteiras da morte,
somos despojados de todas as posses exteriores. E se algo nos fica, será simplesmente a plantação das migalhas de amor que houvermos distribuído, creditadas em nosso nome pela alegria, ainda mesmo precária e momentânea, daqueles que nos fizeram a bondade de recebê-las. Né? Então nós temos aí um caminhão de histórias mostrando essa situação, né? Que nós espíritas sabemos que quando nós desencarnamos, nós vamos para o plano espiritual. E cada um vai colher lá no plano espiritual aquilo que plantou aqui na Terra. A esse respeito, nós temos aí a história do André Luiz, né? Está em filme aí, facilmente a gente pode entender. Né? Então ele foi um médico aqui na Terra, desencarnou, ficou perdido lá no umbral, não sabia o que estava acontecendo com ele, gritavam que ele era suicida e ele não entendia por que estavam falando que ele era suicida, né? Até ele perceber, né, a situação. Ele pedia ajuda aos mentores espirituais em prece, e aí ele recebe aquela ajuda. E ele vai ver, né, que os pontos, né, porque aí vamos fazer uma avaliação da nossa existência, né, vamos fazer uma avaliação, olha, vamos ver como é que foi. Eu falei no início, né, nós fizemos um planejamento da nossa encarnação aqui na Terra. Como é que foi o seu planejamento? Você seguiu o caminho que você traçou lá no plano espiritual ou você escolheu outro? Né? Aí o André Luiz, claro, né, como a maioria de nós, escolhemos o caminho da matéria, né, o caminho das facilidades. E a única coisa favorável que ele tinha foi uma paciente que ele atendeu de graça, né? E essa paciente que ele atendeu de graça, mesmo a contragosto, porque foi a secretária que marcou, mas ele atendeu, essa pessoa ficou grata, muito grata por aquele atendimento, né, por aquela oportunidade que para ela era muito valiosa. E aí ela faz uma oração em agradecimento. Aquela oração foi válida para ele lá no plano espiritual, né? Então aí a gente tem que voltar isso para nós. E nós? O que nós estamos fazendo pelas criaturas que surgem no nosso caminho? Cada um dentro da sua área. Né? Cada um dentro da sua área. Você é médico, você é dentista, você é advogado, né? Você é gari, você é doméstica, doméstica, trabalha para fora, ou onde quer que nós estejamos. O que nós estamos fazendo de bom para as pessoas que estão à nossa volta? Né? E isso que ele fala que é caridade, né? Você fazer com amor, é você fazer de uma forma que transcenda, né, aquele momento, e não simplesmente para as pessoas falarem que você é uma pessoa boa, para dar uma justificativa à sociedade, né, para ser bem quisto, para ser bem visto. Não, é você fazer com sentimento, né? Você fazer percebendo tanto que aquilo está sendo positivo para aquela criatura. Via de regra, amontoamos títulos de poder e admitimos-nos donos deles, enfeitando-nos com as vantagens que a influência prodigaliza. Um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as primazias de convenção, e se algo fica, será simplesmente o saldo dos pequenos favores que houvermos articulado, mantidos em nosso nome pelo alívio ainda mesmo insignificante e despercebido daqueles que nos fizeram a gentileza de aceitar-nos os impulsos fraternos. A lição aqui ela é bem interessante, né? Mostra que aquela pessoa que aceita, né, ou às vezes que te pede a ajuda, né, e você ajuda e você faz por ela está fazendo uma gentileza muito grande para você, para nós. Ela está dando a oportunidade da gente trabalhar os nossos sentimentos, né, principalmente o egoísmo, né, a vaidade, que aqui no caso ele fala do poder, né, as pessoas com título, né, então eu sou advogado, eu sou um doutor, eu sou um médico, né, eu sou um doutor, né, eu tenho muito conhecimento, eu sou poderoso, eu sou empresário, né, então assim, a pessoa se acha, né, melhor do que as outras, né, e aí vem uma outra, mais humilde, te pede, né, um favor, te dá uma oportunidade de você trabalhar, né, essa vaidade, esse egoísmo, né, para que você possa realmente ter, né, como nós falamos lá no início da lição, né, a paz dentro das nossas vidas. Porque sem
essa transformação dos nossos sentimentos, essa paz, ela não existe. Muito difícil. Então eu tenho poder, mas eu quero cada vez mais poder, cada vez mais, cada vez mais, cada vez mais. Eu tenho dinheiro, eu quero cada vez mais, cada vez mais. Aquilo me tira o sossego, me tira a paz, me tira o equilíbrio. Aí na hora que eu percebo isso, e passo a dar valor a outras coisas, não quer dizer que eu vou ignorar a parte financeira, não. Mas eu vou tratar isso com equilíbrio, com tranquilidade, não como sendo a coisa mais importante na minha vida. Geralmente, repetimos frases santificantes, crendo-as definitivamente incorporadas ao nosso patrimônio espiritual, ornando-nos com o prestígio que a frase brilhante atribui. Aqui cabe a nós, né, espíritas, né, nós já temos mais conhecimento, né, nós falamos que temos mais conhecimento, e aí, em muitos momentos, nós falamos frases lindas, bonitas, né, maravilhosas, né, e como é que está, né, a prática realmente dessas colocações? Né? Muitas vezes elas só são superficiais. A gente vai estudando e vai percebendo quantos, né, de nós vamos para o meio religioso, às vezes como uma fuga de casa, né, como um local onde a gente vai ser valorizado, vai ser bem visto, bem quisto, né, e não, a gente não está ali, às vezes, por amor, realmente. Então a gente tem que rever isso, né, e às vezes a gente está perdendo oportunidade, e grandes oportunidades, então a gente tem que estar sempre atento, né, ao que está por detrás de todos os meus comportamentos. E ele acrescenta: um dia, porém, nas fronteiras da morte, somos despojados de todas as ilusões. E se algo nos fica, será simplesmente a estreita coleção dos benefícios que houvermos feito, assinalados em nosso nome pelo conforto, ainda mesmo ligeiro e desconhecido, daqueles que nos deram oportunidade e singelos ensaios de elevação. Então, tudo que a gente vai levar é aquilo que a gente faz. São o resultado dos nossos atos, dos nossos comportamentos. E isso, como é que isso se reflete? Exatamente no sentimento de gratidão daquela pessoa que recebeu aquele seu ato de carinho, de amor, de compreensão, de solidariedade, aquele, né, comportamento de respeito para com ele, né, respeitando a instância dele. Aí ele vai externar, através do seu sentimento, aquilo que você passou para ele. E isso é que você vai receber quando você desencarnar. Né? Você vai receber essas vibrações de amor, de carinho, de solidariedade, né, de apoio. Né? E aí você vai sentir como que a sua encarnação ela foi valiosa e foi proveitosa. E esse sentimento, meus irmãos, ele não tem preço. Né? Você sentir que a sua vida ela valeu a pena, que a sua vida não foi vazia, que a sua vida não foi em vão. Né? Então, isso que a gente tem que pensar. O que eu estou fazendo do meu tempo, do meu dia, das minhas horas? Quais são os caminhos que eu estou seguindo? Essa aqui é o objetivo dessa lição, da gente fazer essa reflexão. Serve onde estiveres e como puderes, nos moldes da consciência tranquila. Então aqui ele não estipula, gente, não estipula normas, forma, jeito, o melhor jeito. Faz o que você puder, do jeito que você puder, mas faz, né? Não adia, não. Hoje isso é interessante, né? Nós estamos aí num momento delicado, né? Onde tem uma doença nova no ar, né? E ela pode nos levar a qualquer momento. Qualquer um de nós. Ela pode levar qualquer um de nós a qualquer momento, né? E aí? Eu fico adiando, e aí ela chega. E aí, como é que fica? Né? Aí a situação vai se agravar, né, para mim, de lá, as consequências que eu vou enfrentar. Então, caridade não é tão somente a divina virtude, é também o sistema contábil do universo, que nos permite a felicidade de auxiliar para sermos auxiliados. Olha só, ele mostrando aí que a caridade, ela não é somente essa virtude que nós estamos desenvolvendo em nós. Ela traz resultado. Ela traz um resultado para cada um de nós. Né? Então,
ela funciona como o sistema contábil do universo, como nós estamos falando aí, né? Tudo aquilo que você planta, você colhe. Às vezes você não colhe daquela pessoa que você doou, que você fez, mas você às vezes vai colher de outra. E às vezes você vai só saber disso quando você desencarnar e chegar do outro lado e for recebido, né, com muito carinho, com muito respeito, com muito amor, né, com muito entendimento, e isso vai fazer a grande diferença, né? Então, a gente tem que perceber isso, que tudo que você faz está sendo contabilizado, tanto o que você faz de positivo, quanto o que nós estamos fazendo de negativo. Está sendo contabilizado, ou seja, registrado na nossa ficha, né? E aí nós vamos depois ter que colher esse resultado, né? Muitas vezes nós analisamos a nossa vida hoje, no momento presente, e reclamamos, né, do que nós estamos vivendo, das nossas dificuldades, das nossas dores físicas, emocionais, dos nossos problemas ligados ao relacionamento, das nossas dificuldades na área profissional, né? E aí a gente não percebe que nós estamos colhendo, né? Vamos olhar para trás, vamos analisar o que nós fizemos, né? Quais os caminhos que nós percorremos, quais os caminhos que nós escolhemos, né? E aí você vai perceber que ele vai dar exatamente onde você está. Quando você toma consciência disso, aí você tem condições de mudar o seu caminho. Né? Isso, a doutrina espírita é fantástica, ela é maravilhosa, né? E ela nos dá grandes roteiros aí para a gente, né, realmente escolher caminhos melhores e caminhos que vão trazer para nós hoje a paz, a felicidade, a satisfação, né? O sentimento de plenitude, né? Porque eu me sinto útil, me sinto vivo, me sinto construindo algo diferente, né? Porque nós somos filhos de Deus. E como filhos de Deus, a nossa maior característica é estar criando o tempo inteiro, né? Então, somos criaturas que precisamos criar, precisamos estar fazendo alguma coisa, e isso é de útil, né? Então, quando você percebe que você está fazendo algo de útil por alguém, não importa a forma, não importa o jeito, mas você está fazendo a sua parte, o sentimento que você sente é de plenitude, né? Isso não tem preço, não tem nada que pague. Então, vamos refletir sobre esses ensinamentos que a doutrina espírita já nos traz há bastante tempo. Um dia, nas alfândegas da morte, toda a bagagem daquilo que não necessites ser-te-á confiscada. Entretanto, as leis divinas determinarão recolhas com avultados juros de alegria tudo o que destes do que és, do que fazes, do que sabes e do que tens, em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma, que te assegurarão amplos recursos aquisitivos no plano espiritual. Nossa, aqui é profundo demais. Determinarão. Então, tudo está sendo anotado lá, tudo, né, na contabilidade divina, né? Então, depois, nós vamos o quê? Receber tudo com juros. Olha, que às vezes aqui na Terra a gente não recebe, né? A gente empresta, né? Mas a gente não recebe com juros. A providência divina, sim, ela vai nos retornar tudo aquilo que nós fizemos com juros, né? De alegria. Tudo o que destes do que és. Aqui é que a coisa é interessante. Do que és. Quem é você? Quem é você? Você sabe? Você já se conhece? Você sabe por que você está ajudando aquela pessoa? É realmente por amor? É porque você quer o bem dela? É porque você quer que ela viva melhor? Que ela durma melhor? Ou você está fazendo aquilo para dar uma satisfação para a sociedade? Você está fazendo aquilo porque você tem sobrando? Ou seja, o que tem por detrás? É isso que ele está falando aqui, ó. Tudo o que deste, do que és, do que fazes, do que sabes. Então nós, espíritos, sabemos, temos muito conhecimento. E do que tens em socorro dos outros, transfigurando-te as concessões em valores eternos da alma. Então eles estão analisando nós em profundidade, não na superficialidade. Então, quando eu faço as coisas por fazer,
Tudo bem que é um caminho, tudo bem que é um caminho, mas isso não vai ser contabilizado como algo realmente produtivo em meu favor. Eu estou no caminho de me melhorar, mas ainda não estou plantando para estar colhendo, né? Eu ainda não estou nessa condição, porque aquilo ainda não é consciente ainda, não é real. Eu não estou percebendo o meu irmão na instância devida, né? Ou seja, com o amor, respeito. Ainda é uma coisa muito superficial. Então a gente tem que prestar atenção nisso, né? Como eu estou fazendo as coisas para o meu próximo. E eu aqui vou reforçar essa questão. Às vezes a gente sai, vai para a casa espírita ou qualquer outra religião, fazer esse trabalho de caridade, né, de visita aos irmãos enfermos, levar a cesta básica, né, que é o trabalho de peregrinação àquelas famílias carentes. Muitos estão fugindo de casa. Muitos estão deixando esposa, estão deixando marido, estão deixando filhos, né, tem dificuldade, não é muito paciente dentro de casa, não é tolerante dentro de casa, e vai fazer lá fora. Né? Então ele começa a aprender lá fora, mas ele precisa fazer isso dentro de casa. Então, o primeiro lugar, o ponto mais importante da gente desenvolver as nossas tarefas é dentro de casa. Em primeiro lugar, dentro de casa. E aí nós vamos estendendo isso para os demais. Então, vamos refletir sobre essas colocações aqui do Emmanuel. E ele aqui vai concluir, né, esse capítulo. Não digas assim que a propriedade não existe ou que não vale dispor disso ou daquilo. Em verdade, devemos a Deus tudo o que temos, mas possuímos o que damos. Né? Então, não digas que a propriedade não existe. Ou seja, todo mundo tem algo para dar. Todo mundo tem algo para doar, para dividir, né, para compartilhar. Né? Nós estamos falando aí, você às vezes tem inteligência, você às vezes tem tempo disponível, você às vezes tem algum tipo de conhecimento, seja na culinária, né? Você pode ajudar em vários aspectos, você tem conhecimento, pode dar aula de reforço, ajudar. Nossa, gente, é coisa demais que a gente pode estar fazendo pelos nossos irmãos. É uma visita fraterna, é ouvir uma pessoa que está sofrendo, passando dificuldade. Nós não temos como dizer que nós não temos algo realmente para, né, auxiliar as pessoas que estão comungando aí essa nossa viagem aqui na Terra. Né? Todo mundo tem algo, sim, de útil, de bom, que pode estar fazendo em benefício dos demais. Então, em verdade, devemos a Deus tudo o que temos. Então, são sempre oportunidades que Deus está nos dando. Né? Tudo que nós temos, nós recebemos dele, e a maioria nós vamos deixar aqui. Né? As questões materiais nós vamos deixar aqui. E nós vamos só receber do outro lado aquilo que nós dermos realmente e dermos realmente de coração. Né? Isso vai trazer para nós um benefício imenso. Né? E, como no início desse capítulo ele fala, né? Você é beneficiado aqui na Terra, né? E ao desencarnar. Então, tudo que você faz pelas pessoas que estão com você, você vai estar trabalhando a sua realidade íntima, você vai estar ajudando todas as criaturas à sua volta, também a desenvolver a paciência, a tolerância, a compreensão, o perdão, né, a aceitação. Você vai estar ajudando cada um à sua volta a trabalhar o seu egoísmo, a sua vaidade, né? E todos nós temos essas dificuldades. E quando a gente começa a trabalhar essas nossas dificuldades, né, que esse é o verdadeiro amor, respeito, né? Você perceber quem você é, você respeitar você na sua instância, nas suas dificuldades, é você perceber cada um à sua volta, como ele realmente é, e você fazer por ele o que você pode, sem transferir responsabilidade, como nós falamos, né? Ajudar cada um no seu crescimento. A paz vai fazer parte de você. A paz vai fazer parte de cada um de nós. E aí nós vamos estar ajudando o nosso planeta nessa fase de transformação, saindo dessa fase, né, de prova e expiação e entrando com muito mais tranquilidade
nessa era da regeneração, nessa era da transformação, né? Então isso aí é uma coisa que depende de cada um de nós. Queria agradecer aqui do fundo do meu coração essa oportunidade, agradecer a presença de todos vocês aqui conosco. Muita paz, gratidão a todos vocês.